Tem lembranças que são como um caco de vidro que a gente pisa descalço. O corte cicatriza, a pele se fecha, mas fica ali um ponto sensível para o resto da vida. Você pode passar décadas sem nem pensar no assunto, mas basta uma topada no lugar errado para a dor voltar inteira, como se tivesse acontecido ontem. E a minha topada, a que fez tudo latejar de novo, foi ver meu neto dias atrás, voltando da casa de um amigo com o tênis sujo de uma terra vermelha, idêntica à do lugar onde eu jurei nunca mais botar os pés. A história que vou contar aconteceu em 1962. O sol daquele ano parecia ter algum tipo de raiva da nossa gente. Foram meses de uma estiagem comprida, que abria fendas na terra e deixava o pouco de lavoura que ainda restava com uma cor amarelada de coisa doente. Em casa, o prato do almoço estava cada vez mais raso, e eu via a preocupação no rosto do meu pai todo fim de tarde, quando ele chegava do campo com o ombro caído. Naquela época eu tinha 2 amigos que eram como irmãos para mim, Natanael e Laerte. Nossa amizade não era feita só de conversa e brincadeira, foi feita no trabalho, na ajuda mútua para que o dia terminasse um pouco menos duro que o anterior. E foi do Natanael, que sempre foi o mais velho e o mais afoito dos 3, que veio a ideia. Ele chegou falando que lá no Grotão do Sumidouro, um lugar que os mais velhos viviam nos dizendo para evitar, as rolinhas e os juritis se aninhavam aos montes. O motivo era simples. Quase ninguém tinha coragem de ir até lá para espantar a bicharada. A gente conhecia bem a fama daquele buraco. Diziam que era uma falha na terra onde o vento se perdia e as coisas teimavam em desaparecer. Mas a fome tem uma coragem que o bom senso não alcança. Marcamos de ir no finalzinho da tarde, a hora em que os passarinhos sossegam. Cada um de nós levou uma atiradeira, um punhado de pedras lisas e uma esperança magra de voltar com a janta garantida. A entrada do grotão era como uma boca escura entre 2 pedras gigantescas, manchadas de limo. No instante em que passamos por elas, o mormaço do dia ficou para trás. O ar ali dentro era mais frio, imóvel, e o barulho das cigarras que tinha nos acompanhado a tarde toda foi cortado de uma vez, como se alguém tivesse fechado uma porta. Avançamos em silêncio um atrás do outro com as atiradeiras em punho. Natanael ia na frente com o peito estufado, tentando bancar o valente que conhecia o terreno. Eu e Laerte vínhamos logo atrás com os olhos atentos aos galhos mais altos, procurando qualquer sinal de movimento, mas não havia nada. O silêncio era pesado, chegava a incomodar. Não se ouvia um único pio, o zumbido de um besouro, nem o farfalhar do vento nas folhas. Era um vazio que incomodava, que fazia a gente engolir em seco a todo momento. O céu, visto por uma fresta no alto da vegetação, foi mudando de cor, passando de um laranja forte para um roxo escuro. A noite estava chegando rápido. Foi Laerte quem quebrou o silêncio com a voz baixa. Melhor a gente ir embora, não tem nada aqui. Ninguém discutiu. A essa altura, a ideia de voltar para casa, mesmo de mãos vazias, parecia a melhor do mundo. Demos meia volta, prontos para pegar a trilha que tínhamos seguido para entrar. Só que ela não estava mais lá. O lugar onde deveria haver um caminho claro, de terra vermelha e batida, agora era só uma parede de capim-navalha e moitas de espinhos. Olhamos em volta confusos. A paisagem não fazia sentido. Era como se a mata, num piscar de olhos, tivesse cicatrizado o corte que a gente tinha feito nela. Natanael tentou rir, mas o som saiu fraco, sem convicção. Calma aí, a gente só pegou uma curva errada, é só voltar um pouco, mas não tinha para onde voltar. Tudo era igual, um labirinto de árvores retorcidas e sombras que pareciam se esticar na nossa direção. Aquele nervosismo que começa na boca do estômago começou a subir. Não era mais o medo de levar uma bronca por chegar tarde em casa. Era uma sensação diferente, mais funda. A de que não estávamos só perdidos. Estávamos presos. A gente se embrenhou na mata fechada. Senti um medo gelado subindo pela nuca. Cada galho que estalava soava como um passo de alguém nos seguindo. O Natanael, que antes andava de peito estufado, agora estava encolhido, abrindo caminho com o braço na frente do rosto sem dizer uma palavra. A noite tinha caído por completo.
e a escuridão ali dentro era quase total. Parecia uma parede na nossa frente. A gente só conseguia se enxergar como vultos tropeçando em raízes e se arranhando nos espinhos. Eu já estava no meu limite. O choro de Laerte era baixo, contido, mas eu ouvia. Acho que todos nós estávamos a ponto de simplesmente sentar no chão e desistir. Foi quando uma luz fraca começou a aparecer um pouco mais à frente. Não era a luz da lua, era diferente. Uma claridade pálida que parecia vir do próprio chão. A gente parou, os três. A respiração suspensa. A luz foi ganhando força, desenhando uma linha sinuosa por entre as árvores. Era uma trilha que, eu podia jurar por tudo que é mais sagrado, não estava ali um segundo antes. Ela se formou na nossa frente, amassando o capim, ajeitando a terra, como se uma mão invisível estivesse abrindo um caminho só para nós. Hesitamos por um instante. Aquilo era impossível, não era natural. Mas a alternativa era ficar ali, no breu, esperando sabe-se lá o quê. A trilha era uma promessa de saída, um milagre. Natanael foi o primeiro a se mexer. É a nossa única chance. Vamos. A voz dele era um fio, mas tinha um pingo de esperança. Seguimos ele. O chão do novo caminho era coberto por um pó branco, fino como farinha de trigo, e brilhava com essa luz própria, leitosa. Era macio de pisar, e o brilho que emitia era o bastante para iluminar uns 2 metros à nossa frente, nos guiando pela escuridão. Nos primeiros 50 passos, um alívio imenso tomou conta de mim. Estávamos salvos. Alguém ou alguma coisa tinha ouvido nosso desespero. Mas a sensação boa não durou. Aos poucos a trilha começou a mudar. O pó branco foi ficando mais ralo, revelando o que havia por baixo. Uma terra preta, úmida e oleosa, que grudava na sola da nossa botina. O brilho suave foi diminuindo, nos forçando a andar mais devagar, com mais cuidado. Comecei a sentir umas coisas duras sob os pés, que estalavam a cada passo. Me abaixei mesmo com uma parte de mim dizendo para não fazer isso. Usei os dedos para afastar a terra escura. E o que eu vi fez meu estômago revirar. Eram ossos. Pedacinhos de ossos de bicho pequeno, talvez de passarinho, talvez de rato, todos quebrados, misturados àquela lama nojenta. Levantei num pulo, a boca seca. Olhei para Natanael e Laerte. A cara deles na penumbra era de puro pavor. Mas era tarde demais para voltar. O caminho atrás de nós parecia ter se apagado, engolido pela noite. A única opção era seguir em frente naquele caminho nojento. E ficou pior. Mais adiante a terra não tinha só ossos. Começamos a ver outra coisa misturada ali. Tufos escuros, fibrosos. De início, pensei que fosse algum tipo de raiz, de planta. Mas então, a luz fraca da lua que entrava por uma clareira bateu em um desses emaranhados de um jeito que não deixou dúvida. Era cabelo. Cabelo comprido, preto, humano. Grudado na terra preta e nos cacos de osso. A trilha inteira era feita daquilo. De uma mistura nojenta de terra, restos de animais e cabelo de gente. Um cheiro subiu do chão. Um odor de coisa guardada, de umidade e de algo mais, algo que meu cérebro se recusava a identificar. Estávamos andando sobre um tapete de podridão. Ninguém se mexia, ninguém conseguia. Era como se os nossos pés tivessem criado raiz naquele chão imundo. A única coisa que se movia eram os meus olhos, indo do rosto apavorado de Natanael para o de Laerte, que chorava sem fazer barulho. O ar denso e com aquele cheiro podre parecia ter parado de entrar nos meus pulmões. Foi nesse silêncio absoluto que ouvimos. A voz não veio da frente nem das árvores ao lado. Ela simplesmente brotou dentro da nossa cabeça. Um sussurro que parecia um pensamento que não era nosso, e deixou um gosto de podridão na boca. Era uma voz rouca, arrastada como a de quem não a usa há muito tempo. E nela havia uma calma terrível, quase um tom de diversão. Ela disse bem devagar: "É para quem tem fome, para quem merece mais." Aquele som foi o que quebrou a gente. Foi a coisa mais errada, mais antinatural que eu já senti em toda a minha vida. Foi pior que a trilha que sumiu, pior que o caminho de ossos e cabelo. Foi a confirmação de que aquilo tudo não era um acaso, era uma armadilha. Laerte soltou um gemido abafado, um som de puro pavor.
E naquele exato instante, sem precisar de palavra, sem nenhum olhar de combinação, nós três soubemos a única coisa que restava a fazer. A gente correu. Não foi uma corrida de quem sabe para onde vai. Foi a fuga de bicho acuado, em puro instinto. Disparamos para dentro da mata na direção oposta àquela trilha maldita, sem nos importarmos com os galhos que rasgavam nossa pele e nossas roupas. O único pensamento era colocar a maior distância possível entre nós e aquela voz. O som dos nossos próprios pés esmagando folhas secas e o barulho da nossa respiração ofegante eram as únicas coisas no mundo. Corremos até o ar queimar os pulmões, até as pernas virarem borracha e o corpo simplesmente não obedecer mais. Caímos os três juntos, já fora do grotão, perto de uma cerca de arame farpado que a gente conhecia. Estávamos de volta ao mundo dos vivos. Ficamos ali, no chão, tremendo e tentando puxar o ar por não sei quanto tempo. Quando conseguimos ficar de pé, fomos nos arrastando para a minha casa, que era a mais próxima. Entramos pela porta da cozinha como três assombrações, sujos de terra, com as roupas em fiapos e o rosto e os braços arranhados sangrando. Minha mãe soltou um grito quando nos viu. Meu pai se levantou da mesa num pulo. Tentamos contar, mas as palavras não saíam em ordem. A gente gaguejava, apontava para a escuridão lá fora, falava em caminho, em voz, tudo ao mesmo tempo. Ninguém entendia nada. Minha mãe nos sentou em uns bancos, limpando nossos machucados com um pano úmido, enquanto meu pai tentava acalmar a gente, dizendo que tinha sido só um susto, que a gente tinha se perdido, e à noite pregou uma peça. Mal sabia ele, não deu nenhuma hora. Estávamos os três, cada um na casa de seus pais, que vieram nos buscar ardendo em febre. Uma quentura que vinha de dentro, que não passava com compressa de água fria nem com chá de folha de laranjeira. E junto com a febre vieram os tremores. Meu corpo inteiro batia sem parar. Um calafrio violento que fazia meus dentes trincarem um no outro com força. O pior veio em seguida. Comecei a sentir minha língua estranha dentro da boca. Grossa, pesada. Tentei chamar minha mãe, mas o que saiu foi um som abafado, gutural. O pânico me invadiu de novo. Forcei a boca para abrir na frente de um espelhinho que tinha na parede. Minha língua estava inchada, ocupando quase todo o espaço. E a cor não era mais vermelha. Estava escura, num tom de roxo quase preto, como carne estragada. Minha mãe trouxe a lamparina para perto e viu. O horror no rosto dela foi algo que nunca mais me esqueci. Logo soubemos que Natanael e Laerte estavam no mesmo estado. Presos em suas camas, queimando de febre, tremendo sem parar e sem conseguir dizer uma única palavra por causa daquela inchação medonha na boca. Não era uma doença comum. Meu pai, que era um homem cético para muitas coisas, olhou para mim e disse uma coisa que me deu mais medo que a própria febre. Isso não é coisa que médico resolva. Naquela noite ninguém dormiu. Nossos pais ficaram em vigília, revezando os panos molhados em nossas testas, impotentes. Eles entenderam que o que quer que a gente tivesse encontrado lá no sumidouro tinha vindo para casa com a gente e estava nos consumindo por dentro. Assim que o dia clareou, meu pai foi chamar os pais de Natanael e Laerte. Pouco tempo depois, os três foram buscar Dona Antônia, uma senhora já bem idosa, conhecida na região por ser uma benzedeira de mão cheia. Quando ela entrou no meu quarto e me viu, não fez cara de espanto. Foi uma expressão de reconhecimento, uma tristeza severa no olhar. Ela olhou para a minha língua, fez o sinal da cruz 3 vezes no ar e falou com firmeza: "Isso é quebranto forte, coisa feita para pegar a alma." O tratamento começou ali mesmo. Ela mandou que juntassem nós 3 na sala da minha casa. Não podíamos nos separar por nada. Por 7 dias e 7 noites, Dona Antônia veio nos benzer. Usava um galho de arruda que ela molhava numa cuia com água benta e, enquanto nos aspergia, rezava umas rezas que ninguém entendia. Uma mistura de português antigo com umas palavras que soavam como latim. O cheiro da arruda e do incenso que ela queimava impregnou a casa inteira. Aos poucos a febre foi cedendo. A cada dia o inchaço na nossa boca diminuía um pouco e a cor escura ia clareando, voltando ao normal. No 7º dia, pela primeira vez, eu consegui engolir um pouco de caldo de feijão. Estávamos curados, pelo menos do corpo,
Mas a amizade, essa não teve cura. E depois daquele dia, um muro se ergueu entre nós. A gente até tentou, nos primeiros tempos, conversar sobre outras coisas, fingir que nada tinha acontecido. Mas era impossível. Bastava um de nós olhar para o outro para que a lembrança do grotão, da trilha e daquela voz voltasse com força total. O silêncio entre nós era mais pesado que qualquer palavra. E sem combinar, fomos nos afastando. Aquela nossa amizade de irmão tinha acabado para sempre. Laerte foi o primeiro a se afastar de vez. A família dele se mudou da região menos de 1 ano depois e nunca mais o vi. O tempo passou. Eu construí minha família, vi meus filhos crescerem e agora vejo meus netos. Mas a memória daquela noite nunca me abandonou de verdade. Ela ficou guardada, quieta, como a brasa que dorme debaixo da cinza. Encontrei Natanael de novo há uns 10 anos numa feira da cidade vizinha. Ele estava diferente. Um homem de ombros caídos, com o rosto marcado por uma amargura que o tempo não conseguiu apagar. Ele me reconheceu na hora. "Rodrigo", ele disse com um meio sorriso que não chegou aos olhos. "Pensei que nunca mais ia ver essa sua cara." Conversamos um pouco, coisas sem importância, mas eu sentia que tinha muita coisa ali que nenhum dos dois falava. Então, ele olhou bem dentro dos meus olhos e a voz dele saiu baixa, cheia de um ressentimento antigo. "Você sabe o que eu vi naquela trilha, não sabe? O que eu realmente vi." Eu fiquei quieto. Não era pó branco, Rodrigo. Não era farinha, nem cal. Ele continuou se inclinando para mais perto. Era ouro. Ouro moído que brilhava no escuro. Tinha o bastante ali para tirar nossas famílias da miséria para o resto da vida. E você fez a gente correr. O seu medo nos custou tudo. Ele virou as costas e foi embora, se misturando no meio das pessoas, me deixando ali, parado no meio da feira, com o peso daquela revelação. Então era isso. O que para mim e Laerte era o diabo em forma de trilha, para o Natanael era uma chance de ouro. E até hoje, nas noites mais longas, eu me pergunto, e se ele estivesse certo? E se a gente tivesse ficado? Se a gente tivesse enchido os bolsos com aquilo? A febre e a doença teriam vindo do mesmo jeito. Disso eu não duvido. Mas e depois? Que tipo de homem eu teria me tornado? A verdade, a que me assusta de verdade, é que a voz não mentiu. Ela ofereceu aquilo para quem tinha fome. E a minha fome naquela noite era tão grande quanto a de Natanael. A única diferença é que o meu medo foi maior. Acho que toda fobia tem um ponto de partida, um momento exato em que o cérebro aprende a ter medo de algo. Tem gente que não suporta a porta do guarda-roupa entreaberta durante a noite. Outros precisam checar debaixo da cama. A minha esquisitice é outra, e foi a última coisa que o Lucas me disse antes de fechar a porta do apartamento e sumir da minha vida. Ele falou que eu parecia viver com um fantasma, que era impossível dividir o mesmo espaço comigo porque eu nunca estava de fato sozinha. Ele não fazia ideia do quanto estava certo. E essa sensação que acabou com meu último relacionamento não começou há alguns meses. Ela tem raízes fundas, de décadas atrás, e me levam de volta para uma casa que nem existe mais, num bairro que nem sei se conseguiria encontrar de novo. Foi em 1996. Meu pai vivia viajando a trabalho, então as memórias que tenho dele naquela época são quase todas de chegadas e partidas. Nós morávamos num sobrado pequeno com o segundo andar ainda na laje, prometendo uma reforma que nunca chegava. Era um lugar de passagem, mais um na longa lista de cidades por onde minha família já tinha se espalhado. Naquele tempo, a dinâmica era simples. Meus pais e meu irmão pequeno dividiam o quarto principal. Eu e minha irmã, Pamela, ficávamos com o de hóspedes, que era um cubículo tão apertado que a única solução foi um beliche. Ela, por ser mais velha, dormia em cima, eu embaixo. É daí que tudo vem, daquele colchão de baixo. Daquela noite específica em que eu aprendi, do pior jeito, que existe coisa pior do que um quarto escuro. Existe um quarto ocupado. Não sei dizer que dia da semana era, mas lembro da luz azulada da televisão piscando na sala e do som baixo da novela. Minha mãe estava no sofá com meu pai ao lado dela, uma presença rara.
Meu irmão mais novo já tinha adormecido no colo dele. Minha irmã, Pamela, estava sentada no tapete perto da TV. Não por falta de lugar, mas porque ela gostava de ficar ali. E eu estava encolhida do lado do meu pai, o calor do braço dele no meu ombro. Era uma cena tão comum, tão segura. Em algum momento o sono começou a pesar de um jeito que doía os olhos. Falei que ia para a cama, dei boa noite para todo mundo e fui. Entrei no nosso quarto, direcionei o vento daquele ventilador de coluna barulhento para o beliche, ajeitei o travesseiro e apaguei a luz. Me enfiei debaixo do lençol fino, me cobrindo até o queixo, pronta para apagar. Foi só aí, quase pegando no sono, que percebi que não tinha fechado a porta. Pensei em levantar, mas o cansaço era maior. Dei de ombros no escuro. Tudo bem, pensei. A Pamela ainda vem dormir, ela fecha. E com essa certeza eu apaguei. Não sei quanto tempo passou, talvez minutos, talvez mais. Eu estava naquele estado pesado, quase inconsciente, quando o colchão afundou atrás de mim. Primeiro, senti um peso leve nas minhas pernas. Depois, a pressão de duas mãos pequenas se apoiando em mim para passar por cima. Senti os joelhos da pessoa roçarem nos meus braços enquanto ela se ajeitava, até finalmente se acomodar do meu lado na cama apertada. Minha primeira reação foi de sonolência e afeto. Era a Pamela, claro. Ela às vezes descia da cama dela quando tinha um pesadelo. Sem nem abrir os olhos direito, peguei um pedaço do meu lençol e me virei, já me preparando para cobri-la e dar um abraço. Foi quando meu braço não encontrou nada. O espaço ao meu lado estava completamente livre. O colchão, que segundos antes carregava outro peso, agora só tinha a mim. Insisti, passando a mão pelo lençol, procurando, achando que ela tinha se encolhido num canto. Mas não havia nada. Ninguém. Só o ar frio que o ventilador soprava. Por um instante, eu não me mexi. Fiquei sentada na cama com o ouvido atento, tentando registrar qualquer coisa que não fosse o zumbido do ventilador e o som distante da televisão. Nada. Dentro do quarto, não se ouvia nada. Com as pernas tremendo, pulei do beliche e minha mão bateu na parede procurando o interruptor. A luz amarela e fraca se acendeu, revelando exatamente o que eu já sabia. O quarto estava vazio. A cama de cima intocada, o chão livre. Eu estava sozinha. O medo de verdade veio nesse momento. Corri do quarto, passei pelo corredor curto e parei na entrada da sala, ofegante. A cena era quase a mesma de antes. Meu pai, minha mãe, a TV. A única diferença era que Pamela não estava mais no tapete e sim recostada no braço do sofá, ao lado da minha mãe, quase dormindo. Eles me olharam surpresos por me verem ali. Alguém... Comecei com a voz tão baixa que quase não saiu. Alguém deitou comigo agora há pouco. Minha mãe me olhou com curiosidade. Pamela abriu os olhos confusa. Mas foi a reação do meu pai que ficou gravada em mim. Ele não pareceu assustado nem preocupado. Ele franziu a testa com uma expressão que hoje eu entendo como puro cansaço, quase um desgosto, sem dizer uma única palavra. Ele se levantou com meu irmão adormecido nos braços, desviou de mim e entrou no quarto dele, fechando a porta. Ele simplesmente saiu da sala como sempre fazia quando o assunto envolvia as crenças da minha mãe. Minha mãe, por outro lado, sorriu. Foi um sorriso tranquilo, sereno, que não fazia o menor sentido naquela hora. Ela se levantou, pegou na minha mão e na de Pamela e nos levou de volta para o quarto. Não precisa ter medo, ela disse enquanto nos colocava na cama. Sua voz era um sussurro calmo. Você é uma menina valente. Eu tentei explicar de novo, gaguejando sobre o peso no colchão, as mãos pequenas, a certeza de que tinha alguém ali. Ela apenas ouvia, ainda com aquele mesmo sorriso nos lábios. Descanse, filha. Ela me interrompeu ajeitando meu cabelo. Amanhã a gente conversa com calma sobre isso. Naquela noite não houve discussão. Subi a escadinha do beliche e me aninhei no canto da cama de cima, o mais perto possível da minha irmã. Eu não sei se ela entendeu o que tinha acontecido, mas ela me deixou ficar. E enquanto eu tentava dormir, o que ficou na minha cabeça não foi a coisa na minha cama, mas o sorriso estranho da minha mãe. Na manhã seguinte, o sol entrava pela janela da cozinha e o cheiro de café passado tomava conta do ar.
A noite anterior já parecia um sonho ruim, algo que a luz do dia quase conseguia apagar. Eu estava sentada à mesa, quieta, mexendo numa colher dentro de um copo de leite, quando minha mãe se sentou na minha frente. Aquele sorriso da noite anterior tinha voltado, mas agora vinha acompanhado de uma curiosidade que me incomodou de verdade. Filha, ela começou se inclinando para a frente, a voz dela tinha uma mistura de segredo e entusiasmo. Como ele é? Eu levantei o rosto sem entender nada. Como ele é o quê, mãe? Do que você está falando? Ela balançou a cabeça, rindo baixinho, como se eu tivesse feito uma piada inocente. Nada, esquece. Mas no momento em que ela se virou, uma peça se encaixou na minha cabeça. Uma pergunta que saiu sem que eu nem pensasse direito. Que menino, mãe? O sorriso dela se abriu de vez. Ela se virou de novo para mim, o rosto iluminado de uma forma que hoje eu descreveria como fanática. Ela me abraçou, um abraço apertado, e sussurrou no meu ouvido que eu não devia ter medo, nunca, porque ele era bom. Quem é bom, mãe? Ora, esse menino, filha. Mas como eu vou saber que é um menino? Eu nunca vi ele. E foi aí que ela me falou do Dom. Com uma ternura que me assusta recordar, ela me disse que algumas pessoas simplesmente sentem e que eu era uma dessas pessoas. E então, ela me contou a história que ia ser a base de todo o resto da minha vida. Vou te contar uma coisa sobre esse menino, ela disse, e sua voz ficou distante, como se estivesse revivendo cada cena. Anos atrás, antes de você e da Pamela nascerem, seu pai foi transferido para uma cidade no interior. Alugaram pra gente um apartamento pequeno, mas de 2 andares. Desde o primeiro dia, eu senti uma coisa diferente ali. Não era ruim, era só uma presença. Os vizinhos eram estranhos, sempre espiando pelas frestas das cortinas. Ela fez uma pausa, olhando para um ponto vazio na parede. Um dia, uma senhora que morava no andar de baixo me parou no corredor. Ela perguntou com todas as letras se nada de estranho tinha acontecido comigo no apartamento. Eu disse que não, que estava tudo bem. Na verdade, eu até disse para ela: até me sinto acompanhada. A mulher me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Ela me contou que ninguém durava mais que algumas noites ali. Dizia que um espírito não deixava as pessoas dormirem, fazendo de tudo para expulsá-las. Puxava os cobertores, mordia os pés de quem dormia e fazia barulho. Eu ouvia tudo com a boca entreaberta. Minha mãe não contava como uma história de terror, mas como uma aventura. Nós moramos lá por 2 anos, Elisângela. Ela continuou. E durante esse tempo, eu fiz amizade com ele. Eu sentia que era um menino, um que tinha morrido ali há muito tempo, por um descuido dos pais. Ele era sozinho, só queria companhia. No dia de encaixotar as coisas para a mudança, eu senti uma tristeza enorme vindo dele. Uma solidão que eu sentia doer. Então, eu o convidei para vir conosco, se ele quisesse, claro. Hoje, como adulta, eu entendo o peso do que ela disse. A irresponsabilidade, a loucura. Mas na época, para uma criança, aquilo soou como um ato de bondade. Eu nunca mais o senti do mesmo jeito depois disso, ela admitiu, me olhando nos olhos. Mas eu sabia que ele tinha vindo. Quando você era bebê, eu via você no berço, rindo e balbuciando para o nada. Eu sabia que era ele. Ele ficou com a gente, ficou com você. O que se deitou com você ontem à noite foi ele. Não precisa ter medo. Ele só precisa do amor e do carinho que nunca teve. Depois daquela conversa na cozinha, um silêncio esquisito ficou no ar sobre o assunto. Eu aceitei a história da minha mãe com a fé cega que só uma criança consegue ter. O medo não sumiu, mas ele mudou de forma. Virou um segredo, uma espécie de característica minha que eu não deveria discutir com mais ninguém. Era o meu dom. Eu tinha um amigo que ninguém via, e minha mãe era a única que entendia. Os anos passaram e a gente se mudou mais umas 2 ou 3 vezes. A casa com o beliche ficou para trás, mas a companhia invisível não. Ela veio junto. Na adolescência, as coisas começaram a ficar mais claras. Nenhuma amiga gostava de dormir em casa. Diziam que tinham pesadelos, que o quarto parecia cheio, que se sentiam observadas. Eu dava desculpas, dizia que a casa era velha, que tinha muitos estalos.
Mas eu sabia que não era isso. Era ele. Ele não gostava de dividir a atenção. Na vida adulta, o problema piorou. Eu me lembro do meu primeiro namorado sério, o Plínio. Uma noite, estávamos vendo um filme no meu apartamento e ele, do nada, ficou tenso. Perguntou se eu estava esperando mais alguém. Eu ri e disse que não, mas ele insistiu que sentia como se tivesse mais gente na sala. Ele não soube explicar direito, mas descreveu como uma sensação de cotovelo com cotovelo no sofá, como se o espaço estivesse lotado. Ele terminou comigo algumas semanas depois. Disse que me amava, mas que sentia que eu guardava um segredo grande demais. Que sentia que tinha uma barreira entre a gente que ele não conseguia passar. E essa barreira estava sempre lá. Com o Lucas, meu último namorado, foi a mesma coisa, só que pior. Ele era mais direto. Reclamava que eu parecia estar sempre em outro lugar, ouvindo outra conversa. Que às vezes, de madrugada, ele acordava e me via sentada na cama, olhando para um canto escuro do quarto, como se estivesse vigiando algo. A verdade é que eu estava. Eu passei a vida inteira vigiando. Vigiando o canto do olho para ver se o vulto se movia. Vigiando o som dos meus próprios passos para saber se havia outro par me seguindo. Vigiando a beirada da cama onde o colchão tantas vezes parece afundar levemente, como se alguém se sentasse ali por um instante. O dom que minha mãe me deu não era um presente, era uma sentença. Uma condenação a nunca estar verdadeiramente sozinha, a viver sozinha, mas sendo forçada a ter companhia. Ele não me machucava com arranhões ou sustos. O mal que ele fazia era mais sutil. Era um desgaste lento, um isolamento que só aumentava, que me empurrava para dentro de mim mesma, para longe de todo mundo. Porque, no fim das contas, não havia espaço para mais ninguém. O lugar já estava ocupado. A noite em que o Lucas foi embora depois que a porta se fechou e o som dos passos dele sumiu na escada, eu fiquei parada no meio da sala por um longo tempo. Pela primeira vez, a solidão do apartamento não pareceu uma ameaça, mas quase um alívio. Mas durou pouco. Logo, a velha sensação começou a rastejar de volta. O ar ficou mais pesado e o silêncio parecia ter um zumbido por trás. Em desespero, fiz o que sempre fazia quando o mundo real se tornava insuportável. Liguei para minha mãe. Eu contei tudo, a voz falhando, falando sobre a briga, sobre as palavras dele, sobre como eu me sentia vazia e errada. Eu esperava consolo, talvez uma palavra de conforto, uma promessa de que as coisas melhorariam. Em vez disso, o que recebi do outro lado da linha foi um silêncio satisfeito, seguido pela mesma voz suave e firme de sempre. "Oh, minha filha", disse minha mãe, e havia um tom de pena em sua voz, mas não por mim. "Ele só está cuidando de você. Homens vêm e vão, mas ele nunca vai te abandonar. Ele te protege de quem não te merece." O telefone escorregou da minha mão. A frase dela ecoou no meu cérebro e, de repente, tudo fez um sentido horrível na minha cabeça. A tranquilidade da minha mãe, seu sorriso sereno, sua falta de pânico naquela noite tantos anos atrás. Não era aceitação, era cumplicidade. O menino não precisava de uma família. Minha mãe é que precisava dele. Ela não o salvou da solidão de um apartamento vazio. Ela o aprisionou conosco para que ela nunca mais se sentisse sozinha, usando a mim, sua própria filha, como âncora, como gaiola. Eu não fui abençoada com um dom, eu fui amaldiçoada com um carcereiro. E a diretora da prisão é a minha própria mãe. Hoje escrevo isso do meu sofá. A porta está trancada, as janelas fechadas. Não por medo de algo entrar, mas por saber que o que eu temo já está aqui dentro. Não há para onde fugir. Eu não sou uma pessoa sendo assombrada. Eu sou a casa mal assombrada. E de vez em quando, como agora, eu sinto o peso dele afundando a almofada ao meu lado. Um lembrete silencioso de que a minha sentença não tem fim. A maioria das pessoas não quer a verdade. Elas querem uma versão da verdade que caiba na vida delas. Uma que não incomode muito, que apenas confirme o que elas já sentem. E eu sou especialista em embalar a verdade para presente. E não, eu não sou um vigarista, não do jeito que você talvez esteja imaginando.
Um vigarista vende uma ponte que não existe. Eu vendo a travessia. As pessoas me procuram com a vida em pedaços e eu mostro para elas um jeito de juntar os cacos. Se a cola que eu uso é importada ou se eu misturo com um pouco de saliva, isso é apenas um detalhe de fabricação. Tudo isso começou de verdade em 2019. Uma amiga, a Brenda, jogou um tarô para mim quase de brincadeira e disse que eu tinha mão quente, que havia uma sensibilidade ali. Eu ri na hora, mas algo dentro de mim, uma coisa quieta e antiga, concordou com ela. Comecei a estudar, a praticar com conhecidos. Logo, o que era R$ 50 por uma consulta virou 200, depois 500. Hoje eu cobro o que sinto que a pessoa pode pagar. Elas pagam pela experiência, pelo meu apartamento com cheiro de incenso caro, pela minha voz calma dizendo o que o coração delas já está gritando. Eu moro num prédio antigo, um daqueles numa área central bem movimentada, onde o barulho da rua nunca para de verdade. Mas o cômodo que uso para os atendimentos é outra história. É meu santuário. Nas redes sociais sou uma construção, fotos em restaurantes que só fui uma vez, roupas que pego emprestado, legendas vagas e misteriosas. Eu vendo a imagem de alguém que nasceu com sorte, que tem tudo sem fazer esforço. É uma mentira, claro, uma mentira que paga minhas contas e de vez em quando o cursinho caro da minha irmã, a Fabiana. Digo que é para ela, mas no fundo é mais para acalmar uma coisinha que arranha aqui dentro. A verdade é que não é só conversa e carta marcada. Existe algo real por trás de tudo. Uma força que eu chamo só para mim de madrinha. Ela é quem me dá um empurrão quando a minha intuição falha, quem esquenta minhas mãos de verdade. Em troca, ela não pede muito. Umas flores específicas, uma vela acesa sem falta, um copo de boa cachaça e o mais importante de tudo, atenção. Ela não suporta ser esquecida. Foi por causa dela que eu construí tudo isso. E foi por esquecer dela que tudo virou esse pesadelo. Foi no começo deste ano que ele apareceu. O nome dele era Silvano. Ele me mandou uma mensagem, uma daquelas de quem está mais curioso do que realmente acredita, sabe? Tinha visto o meu perfil em algum lugar. O perfil dele era exatamente o meu alvo e o meu veneno. Rapaz de família boa, sorriso fácil, que viaja no fim de semana e parece que nunca teve que se esforçar de verdade por nada na vida. Ele era tudo aquilo que eu passava horas tentando fingir ser. Ele chegou no meu apartamento com um ar educado, mas com uma guarda alta. Analisou a decoração, o cheiro de incenso, a minha postura. Senti que estava sendo testado e uma parte de mim gostou daquilo. Era um desafio. Silvano tinha namorada. Ele fez questão de mencionar isso no meio da conversa, como quem demarca um território. Eu só sorri. Para mim, aquilo não era um muro. Era só um detalhe irritante no cenário. Abri as cartas para ele e eu vi coisas de verdade. Vi uma insatisfação funda, uma vontade de romper com o roteiro que a família dele tinha escrito. Mas em vez de só dizer isso, eu dei uma floreada. Falei de uma energia masculina que o prendia, de uma figura feminina que, sem querer, roubava a energia dele. Plantei a dúvida, aquela semente minúscula de desconfiança na relação dele. Usei minha melhor voz, aquela bem calma, como se estivesse revelando um segredo do universo. Ele ouviu tudo com uma atenção educada, fez as perguntas certas, mas sem nunca se entregar de verdade. Não teve aquele momento de quebra, aquele olhar de, meu Deus, como você sabe? No final, ele me estendeu o dinheiro, o valor exato, e disse apenas: foi interessante, obrigado, e foi embora. Interessante. Aquela palavra ficou batendo na minha cabeça, um insulto disfarçado de elogio. Não era incrível, não era revelador, era morno. Eu, que estava acostumado a ter gente saindo daqui aos prantos ou com os olhos brilhando, recebi um interessante. Aquilo foi como um tapa de luva. Fui até a janela e o observei entrar num carro do ano e partir, levando com ele toda a minha pose. Naquela noite eu não consegui dormir direito. Rolei pela cama, o orgulho ferido. Entrei no perfil dele e vi as fotos. Ele com a namorada numa cachoeira. Ele num bar com amigos. Ele sorrindo, completamente indiferente à grande verdade que eu tinha tentado vender para ele.
Ficou claro que ele não ia voltar por conta própria. Minha lábia e meu tarô não tinham sido o suficiente. E foi ali, no escuro do meu quarto, que a coisa mudou dentro de mim. Não era mais sobre atração. Virou uma necessidade, uma obsessão. Ele não era só um rapaz bonito. Ele era um símbolo. Tê-lo seria a prova final de que eu não era uma farsa. Seria a confirmação de que meu poder era real. Ele não tinha o direito de me achar apenas interessante. Ele tinha que ser meu, de um jeito ou de outro. Aquela noite marcou a virada. O jogo de sedução e de palavras tinha acabado. Agora era uma questão de força. Fui até o meu quarto, onde eu mantinha o altar de verdade, o que nenhum cliente jamais via. Não era bonito nem arrumado como o da sala. Era funcional, manchado de cera e com um cheiro forte de álcool e ervas secas. Era ali que eu falava com a madrinha. Preparei as coisas com uma calma que nem eu sabia que tinha. Peguei a foto que salvei do perfil dele. Uma em que ele estava sozinho, olhando para o lado. Tinha um boneco de argila que um contato meu me arrumou. Uma figura sem rosto masculina. Numa cuia pequena misturei um pouco de mel, umas gotas da cachaça mais cara que eu tinha e com uma agulha esterilizada no fogo, furei a ponta do meu dedo e deixei 3 gotas de sangue caírem na mistura. Com aquilo, untei o boneco de argila enquanto sussurrava o nome completo de Silvano 7 vezes. Amarrei a foto no boneco com uma linha de costura vermelha, dando 7 nós. Coloquei o trabalho no centro do altar, acendi uma vela vermelha escura e olhei fixamente para a chama. Eu não pedi, eu exigi. É ele que eu quero. Minha voz saiu baixa, mas firme. Você me traz ele para mim, rendido, e eu te cubro de agrados. Nos dias seguintes tinha uma tensão no ar. Eu sentia a energia se movendo, como quando se sente o ar ficar pesado antes de uma tempestade. 3 dias depois, meu celular brilhou no meio da madrugada. Era Silvano. Não consigo parar de pensar na nossa conversa, dizia a mensagem. Eu sorri no escuro. A engrenagem tinha começado a girar. As mensagens se tornaram diárias. Ele falava que tinha sonhado comigo, que se sentia distante da namorada, que tudo parecia sem cor. Eu respondia com frases curtas, misteriosas, alimentando a confusão dele, me fazendo de difícil. Por dentro, eu sentia um poder que era quase físico, uma onda de calor que subia pelo meu corpo. E então, numa terça-feira à noite, ele me ligou. A voz dele estava falhando, quase um choro. Tinha terminado tudo com a garota. Disse que não entendia o que estava acontecendo, que a cabeça dele era um nó, mas que a única coisa que parecia fazer sentido era a necessidade de falar comigo, de me ver. Quando ele chegou na minha porta, 1 hora depois, não era o mesmo homem. O ar de superioridade tinha sumido. Os olhos estavam inchados, a postura curvada. Ele me olhou como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que estava desmoronando. E naquele momento, quando ele entrou e eu fechei a porta, o sentimento que tomou conta de mim não foi amor. Foi triunfo. A sensação de quem acabou de criar uma coisa, de moldar uma pessoa na marra. As semanas que se seguiram foram exatamente como eu tinha planejado. Ele era meu. Me levava para jantar em lugares caros, me dava presentes, dizia que comigo ele se sentia livre pela primeira vez. E eu, imerso nessa vitória, comecei a relaxar. Estava ocupado demais vivendo o prêmio para me lembrar de quem tinha me ajudado a ganhá-lo. Um dia, passei pelo altar e notei que as flores que eu tinha prometido estavam secas, as pétalas caídas sobre a toalha. Pensei em trocá-las, mas estava atrasado para sair com Silvano. Amanhã eu faço, prometi para o vazio, mas o amanhã nunca chegava. O amanhã virou uma semana, depois 2. O altar no meu quarto começou a acumular uma fina camada de poeira. O copo da cachaça secou, deixando uma marca grudenta. As flores viraram um monte de galhos secos e quebradiços. Eu estava vivendo a vida que sempre quis ao lado do homem que eu tinha escolhido. E eu achei que estar feliz já era oferenda o suficiente. Que tolo. O primeiro sinal de que as coisas não estavam bem não veio de Silvano. Veio do meu trabalho. Uma cliente antiga, fiel, me procurou para uma leitura. Abri as cartas e elas não me disseram nada. Eram só pedaços de papelão com desenhos.
Tentei improvisar, usar as técnicas de leitura fria, mas minha voz soava oca. A mulher saiu do meu apartamento com um olhar decepcionado, dizendo que eu parecia diferente. Botei a culpa no cansaço, mas então Silvano começou a mudar. No começo, eram coisas pequenas. Ele ficava quieto por horas, olhando para o nada. Reclamava de dores de cabeça. Uma noite, no meio do jantar, ele me olhou com os olhos apertados, como se estivesse tentando focar em algo, e perguntou: "A gente se conhece há muito tempo?" A pergunta me gelou, mas eu ri e mudei de assunto. Por dentro, um alarme começou a soar. Ele passou a cancelar nossos encontros. Inventava desculpas fracas, dizia que precisava de um tempo sozinho, que estava confuso. A minha primeira reação não foi medo, foi raiva. Uma raiva possessiva. Como ele podia estar confuso? Eu o tinha feito para mim, o tinha moldado. Ele não tinha o direito de ter vontade própria. Corri para o altar, tentei acender uma vela, mas o pavio parecia úmido, custava a pegar fogo. Quando finalmente acendeu, a chama era fraca, doente. Gritei o nome dele em sussurros, tentei refazer o laço, mas era como abraçar fumaça. A conexão com a madrinha, antes tão clara e forte, agora parecia uma linha de rádio cheia de estática. Pela primeira vez senti medo de verdade. Depois de 2 dias sem nenhuma resposta dele, o desespero tomou conta. Peguei o carro e dirigi até o prédio dele, um lugar que eu já considerava meu território. Eu não ia fazer um escândalo, só queria olhar nos olhos dele e entender o que estava acontecendo. Toquei o interfone e quem atendeu foi a irmã dele. A voz dela era puro gelo. "O Silvano não está." "Mas eu sei que ele está aí." Insisti, a voz já tremendo. "Pede para ele descer, por favor." Houve um silêncio. No fundo, bem baixo, ouvi a voz de Silvano. "Fala que eu não quero ver ninguém." O som foi abafado, mas claro como água. A irmã dele voltou ao interfone, a voz ainda mais dura. "Ele não quer te ver, por favor, não insista." E o aparelho ficou mudo. Fiquei ali, parado no saguão elegante, olhando para o porteiro que fingia não me ver. A humilhação foi tão intensa que me deixou sem ar. Eu não era mais o mago poderoso. Eu era só um cara qualquer sendo dispensado na portaria. Voltei para casa remoendo aquela humilhação. A raiva era tanta que abafava o medo. Fui direto para o altar, varri as flores secas e o copo vazio para o chão e acendi uma vela nova com as mãos trêmulas. Não pedi, não negociei. Eu gritei em voz alta no silêncio do meu quarto. Reclamei com ela, com a madrinha. Exigi que ela me devolvesse o que era meu. Disse que Silvano me pertencia, que ela me devia isso. Como resposta, a chama da vela esticou, subiu quase um palmo, ficou azulada por um segundo e depois se apagou de uma vez, sem nenhuma corrente de ar. Um cheiro de enxofre, fraco mas inconfundível, ficou no ar. Um calafrio percorreu meu corpo, mas não era de frio. Era a sensação de uma porta se fechando na sua cara. Uma semana depois, Silvano me mandou uma última mensagem. Pedia para me encontrar numa padaria perto do centro, um lugar neutro, barulhento. Eu fui, ainda com uma ponta de esperança de que poderia reverter a situação. Mas o homem que encontrei lá não era nem o sujeito arrogante do primeiro dia, nem a marionete que eu criei. Ele estava magro, pálido, com olheiras fundas, mas seus olhos estavam limpos, claros. Ele não fez rodeios. Contou que a família, preocupada, o levou para conversar com um senhor, um parente distante do interior. Um desses homens que entendem dessas coisas, do interior. O senhor nem precisou de cartas. Apenas olhou para Silvano e disse que ele carregava uma âncora espiritual, que alguém o estava drenando de propósito, se alimentando de sua energia. Silvano me olhou e pela primeira vez eu vi nojo em seus olhos. Ele me perguntou quem tinha entrado na minha vida recentemente com muito interesse, quem parecia bom demais para ser verdade. A voz dele era baixa, sem emoção. Eu comecei a negar, a gaguejar que talvez a ex-namorada dele. Ele me cortou. Pegou o celular e me mostrou uma foto. Era o meu boneco de argila, ou o que sobrou dele. Estava enegrecido, partido ao meio, como se tivesse sido queimado. O tio da minha mãe não precisou encontrar nada físico. Ele sentiu o que você fez
e descreveu o objeto que estava na sua casa. Ele o quebrou à distância. Silvano guardou o celular. Eu só queria te olhar na cara uma última vez e tentar entender o porquê, mas agora vejo que não tenho que entender. Levantou-se, deixou o dinheiro do café na mesa e foi embora sem olhar para trás. Eu fiquei ali, paralisado, vendo a vida que eu tinha construído desmoronar na minha frente. A partir daquele dia, a conta começou a chegar, e chegou com juros. Um rapaz para quem eu tinha feito uma limpeza me expôs em um grupo na internet, me acusando de fraude. A história viralizou no meu pequeno círculo de clientes. Meu telefone parou de tocar e depois veio o Brutus, meu cachorro, a única coisa naquela casa que eu amava sem interesse. Um dia ele começou a vomitar uma espuma com sangue. O levei correndo ao veterinário que não encontrou causa, nenhuma doença. Brutus morreu 2 dias depois, nos meus braços, tremendo e choramingando baixo. Enquanto eu o enterrava num cantinho do quintal de uma tia, eu sabia quem tinha feito aquilo. Era uma mensagem. A casa se tornou um lugar estranho. Ruídos durante a noite, batidas secas na parede do meu quarto, portas que se abriam sozinhas, muito lentamente. Um cheiro adocicado e podre começou a impregnar o corredor. Um cheiro que não saía com produto de limpeza nenhum. Fabiana foi a próxima. Começou a ter pesadelos horríveis. Dizia que sonhava com uma mulher de rosto borrado que entrava no seu quarto e a observava dormir. Uma noite, ela me acordou aos prantos, me mostrando marcas roxas em seus braços. Pareciam dedos que a tinham apertado com muita força. "O que você trouxe para dentro dessa casa, Augusto?" Ela gritava, o rosto molhado de choro e medo. "Que porcaria você fez?" Eu não tive resposta. No dia seguinte, ela arrumou uma mala e foi para a casa da nossa tia. Antes de sair, ela me olhou da porta, o rosto torcido de medo e raiva. "Eu espero que essa coisa que te segue te leve de uma vez. Eu não aguento mais." E eu fiquei sozinho, completamente sozinho. Naquela noite, navegando sem rumo pela internet, caí no perfil do tal senhor que ajudou Silvano. Em uma de suas postagens, uma frase curta que parecia um recado direto: "O que se amarra com sangue tem que ser liberto, e a dívida sempre volta para o dono." Já não sei há quantos dias estou sem sair de casa. As cortinas vivem fechadas, cobrindo o sol. O altar está coberto com um lençol preto, mas mesmo assim, às vezes, o cheiro adocicado e podre parece vazar dele e tomar o apartamento. Vendi quase tudo que tinha valor: as roupas de marca, os perfumes, o relógio que Silvano me deu. O dinheiro mal dá para o aluguel e alguma comida. Minhas cartas não falam mais comigo. Eu as pego, embaralho com as mãos trêmulas, mas quando as viro, os desenhos parecem me encarar com indiferença. É como tentar ler um livro numa língua que você desaprendeu da noite para o dia. O dom, ou a muleta que eu chamava de dom, se foi. Ou pior, a linha foi cortada do meu lado, mas continua bem ativa do outro. Não me arrependo de ter querido Silvano. Me arrependo de ter sido burro, de ter achado que eu era o dono do poder e não apenas um inquilino. Meu orgulho me levou até a beirada do abismo e minha arrogância me empurrou. O verdadeiro terror não são os barulhos na casa nem a pobreza. O terror vem quando eu durmo. Na noite passada tive um sonho que parecia mais real que este momento agora. Eu estava num lugar claro, cheio de gente, e vi Silvano do outro lado. Ele parecia bem, saudável. Quando ele me viu, seu rosto se transformou em uma máscara de pânico puro. Ele não olhava para mim, olhava para algo em mim. Ele levantou a mão, trêmulo, e apontou na minha direção, a boca aberta num grito silencioso. No sonho, eu me virei para ver o que o assustava. Não havia nada. Então, olhei para o meu reflexo no vidro de uma loja. Eu vi meu corpo, minhas roupas, mas meu rosto não era o meu. Era uma sobreposição, uma máscara fina e translúcida de uma mulher. Uma mulher de cabelos escuros e compridos, com olhos que eram 2 buracos famintos e um sorriso que usava a minha boca para rir do meu próprio medo. Era ela, a madrinha. Ela não estava mais do lado de fora. Acordei com o meu próprio grito preso na garganta. Entendi tudo. O pavor nos olhos da minha irmã. O nojo no olhar de Silvano. Eles não estavam reagindo a mim.
Estavam reagindo ao que estava pendurado em mim, ao que estava me vestindo como uma roupa. Não escrevo isso esperando ajuda ou perdão. Talvez eu só queira que a história seja contada, para que alguém saiba que o desejo também é uma faca, e que algumas pessoas que se metem com isso são só crianças brincando com fogo, achando que controlam a chama. No fim, tudo queima. E o pior não é virar cinza. É continuar de pé, oco por dentro, servindo de casa para outra coisa. Uma coisa que agora atende quando chamam o meu nome. Esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. E ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.